Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, primeiro o reverendíssimo Padre Carlos, que vem nos visitar lá da Diocese de Petrópolis, com muita alegria, o recebemos. Diácono Arildo, querido povo de Deus, hoje com grande alegria então celebramos a padroeira do nosso país, a rainha, a imperatriz e a padroeira do nosso país, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Essa grande devoção desde 1717, quando ela então milagrosamente foi retirada do rio Paraíba por aqueles 3 pescadores, João, Filipe e Domingos, que eles estavam então ali no rio Paraíba pescando num tempo como esse, bem de frio, onde os peixes estão mais no fundo. Ia passar então um conde sobre aquele tempo, e então se pediu que se recolhesse tudo para um grande banquete para esse conde. Então saíram eles a pescar, entretanto não pescavam nada, por causa do tempo, os peixes escondidos. De repente então, quando eles puxam a rede, vem o corpo de uma imagem. Depois então jogam de novo a rede, retiram então a cabeça da mesma imagem, que se encaixa então de forma perfeita. E depois então eles jogam a rede de novo e retiram peixe, enchendo o barco de peixe, aquela pesca milagrosa. E mais impressionante ainda que depois eles recolhem essa imagem e depois se relata muitos milagres. Por exemplo, muitos, talvez conhecido por nós, das velas que se acendem na presença de todo mundo, se acendem sozinhas, na presença daquelas pessoas que estavam indo então à casa de um dos pescadores, que levou para casa rezar o Santo Terço. Também daquele escravo, que diante da imagem então teve as suas algemas que se quebraram na frente da imagem. Então daquela menina cega que diante da imagem reza e começa a enxergar então, e daí então em diante tantos milagres, daquela imagem da Imaculada Conceição, nós chamamos de Aparecida, porque ela apareceu no rio Paraíba. E se sabem pelo estudo que a terra qual foi feita aquela imagem veio provavelmente da região de Santana do Paraíba, na região próxima ali, Aparecida. E Santana nós sabemos que é a mãe da Virgem Maria. E que tinha ali um artesão naquela região que também construía imagens, esculpia imagens. Provavelmente então alguém jogou no rio, porque se tinha o costume, como se tem até hoje, daquelas imagens bentas então que se quebram, que não vão jogar no lixo, isso se enterram ou se jogam então no rio. Então provavelmente alguém que jogou no rio e que Deus se utilizou daquele gesto então para manifestar então a presença de sua mãe Maria Santíssima e de então derramar muitos milagres em nossa terra. Porém a nossa história com a Imaculada Conceição é mais antiga, porque quando o Brasil ainda, naquela época, ainda pertencia a Portugal, não tinha ainda declarado a independência de Portugal, mas ainda pertencia. E nós sabemos que o dogma da Imaculada Conceição era algo muito difundido e defendido em Portugal. Nós sabemos que o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado apenas no século XIX, em 1854. Porém, já no século XVII, mais precisamente em 1636, o rei de Portugal consagra então Portugal à Imaculada Conceição. E nós estávamos também nessa consagração, porque o Brasil pertencia então a Portugal. E eles defendiam tanto que tinha um juramento entre os professores, que eles tinham que jurar que iriam defender então a Imaculada Conceição. Eles tinham que prometer isso, queriam defender a Imaculada Conceição de Maria. Então, essa história da Imaculada Conceição sempre esteve envolta ao nosso país. Nós podemos dizer que o nosso país ele é católico
e ele é mariano. Nós nascemos então, a terra da Santa Cruz, com a proteção então da Santa Cruz, e Nossa Senhora quis marcar a sua presença em nós, né? Porque depois, né, daquele milagre, 1717, né, naquela casa daqueles pescadores, depois, né, se tornando uma capela, depois, né, uma igreja paroquial, até se tornar então o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né, onde muitos até hoje, até mesmo em meio à pandemia, continuam indo ao santuário visitar aquela imagem e recorrer a Nossa Senhora. Que maravilha, né? Dom Pedro I, né, por exemplo, também, quando o seu pai Dom João VI volta a Portugal e ele diz, né, para o seu filho Dom Pedro I que ele deveria declarar então a independência, né, do Brasil, porque se estava naquele tempo conturbado, né, da pós-revolução francesa, e ele vai então a Aparecida pedindo a Nossa Senhora que ajude a declarar então a independência. E depois que ele declara a independência, ele vai consagrar o Brasil então a Nossa Senhora Aparecida. Depois sua filha, a princesa Isabel, a grande princesa Isabel, não conseguia ter filhos, e então pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e consegue então engravidar e ter filhos. E ela vai então a Aparecida e manda fazer um manto para a imagem de Nossa Senhora, né, um manto imperial, podemos dizer assim, porque ela é a imperatriz do Brasil. Então nós temos esse manto até hoje nas imagens, né, devido então à princesa Isabel, que mandou das suas próprias joias também fazer uma coroa para coroar a imperatriz do Brasil, porque dizia, né, ela, princesa Isabel, que ela então era a rainha do Brasil. E depois, né, quando ela então, né, declara a Lei Áurea, né, dando liberdade aos escravos, os escravos então, os brasileiros chamam ela então de Redentora, né, porque Redentora era aquele então que libertava os escravos. Então começam o Brasil todo a chamar ela da Redentora. Entretanto, ela diz assim, não, só há um Redentor no Brasil, né, que é Jesus Cristo. Então depois ela manda construir o Cristo Redentor, né, o maior monumento maravilhoso que temos no país, que hoje inclusive comemoramos 90 anos da sua inauguração, né, que foi construído por causa então da princesa Isabel, né, que quis demarcar na nossa terra que Cristo é o nosso único Redentor. Ou seja, nosso país, ele é sim de essência católica e mariana. Ou seja, quantos peregrinos não foram nesses 304 anos, né, recorrerem então à intercessão da Virgem Maria, da sua intercessão poderosa, e tantos continuam ainda até hoje. E que temos que continuar então nesse caminho para pedir a Nossa Senhora para cada vez mais proteger o nosso país. Né, porque nós sabemos, né, tantos querem derrubar então, né, colocando leis injustas, tirar a nossa liberdade, querem então propagar o nosso país, né, o aborto, tantas coisas que vão contrárias à lei natural, que vão contrárias à lei de Deus. Temos que rezar muito para que o nosso país possa resgatar cada vez mais essa raiz católica, essa raiz mariana. E depende isso de nós, para que nós possamos recorrer cada vez mais a Nossa Senhora, como peregrinos, porque nós somos esses grandes peregrinos também neste mundo. Né? Quando vemos, né, e, inclusive esse ano, muitos peregrinos indo a pé, de bicicleta, cavalo, Aparecida, querendo pedir esses milagres a Nossa Senhora, nós também devemos colocar, porque somos peregrinos nesse mundo. E não caminhamos simplesmente a um lugar específico nesse mundo, mas nós peregrinamos então rumo ao céu, é para lá que caminhamos. Então, como peregrinos, né, todo peregrino passa por diversas dificuldades no seu caminho. Passa fome, cansaço, ou seja, essas penúrias da nossa vida que temos, as dificuldades, as cruzes do nosso dia a dia, mas que devemos lembrar que estamos numa peregrinação rumo ao céu. E ela, a Virgem Imaculada, é com certeza aquela que vai nos acompanhar neste caminho rumo ao céu, que quer nos purificar neste caminho, quer nos levar cada vez mais próximo dela, para que próximo dela possamos nos unir cada vez mais a seu Filho Jesus, já nesta terra, para no céu gozarmos as alegrias eternas. Então ela, Virgem Imaculada, nós devemos a ela recorrer cada vez mais, ter uma devoção cada vez mais próxima dela, numa imitação também das suas virtudes. Devemos rezar a ela, claro, com certeza,
tantos terços quisermos, usar, né, as suas medalhas, o seu escapulário, tantas devoções que devemos ter, mas sobretudo também pedir a ela a graça de imitá-la em tudo, de querer estar próximo de Jesus, de querer cada vez mais buscar a santidade, cada vez mais buscar fazer a vontade de Deus em tudo, seja nas coisas fáceis, seja nas coisas difíceis, em tudo querer fazer a vontade de Deus. Como eu disse, não estamos sozinhos, temos ela, a Virgem Imaculada, que quis se manifestar aqui próximo de nós, no nosso país, e foi proclamada então a nossa padroeira, para que possamos nós, né, talvez não como nobres, mas como simples servos dela, da Virgem Maria, querer entregar toda a nossa vida a ela, como servos, como escravos, nos colocando tudo em suas mãos, para que ela possa nos ajudar no peregrinar desta vida, a alcançar então as alegrias eternas. Meus amados irmãos e irmãs, rezemos pelo Brasil, pelo nosso país, consagremos nós mesmos esse país, né, os nossos governantes, a Virgem Imaculada, e nos consagremos também a nós, as nossas famílias, para que possamos cada vez mais, unido à Virgem Maria, propagando a sua devoção, levar então, crescer espiritualmente cada vez mais, né, o nosso país, a começar de nós e das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.